Quer saber como as obras do Paes caem na prova? Então vem comigo. Nesse vídeo vamos praticar as questões das obras textuais do Paes 3, na prova de 2020. Oi gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com a primeira parte da prova, a de língua estrangeira. Não falo francês nem espanhol, mas eu vou traduzir aqui o texto e as questões pra gente praticar o nosso conhecimento das obras. Conhecimento da língua eu deixo pra vocês. Vamos começar primeiro com a língua francesa. A única obra textual que aparece tanto na língua francesa, espanhola quanto na inglesa é a obra Necropolítica. Vou deixar o vídeo de cada obra que for tratada aqui na descrição, caso você queira dar uma revisada. Bora lá. O texto da língua francesa é esse aqui. O filósofo, historiador e escritor Achille Mbembe, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é esse nome aqui, nasceu em 1957 em Camarões, um país da África Central. Ele obteve seu doutorado em História na Universidade Sorbonne, em Paris. Ele é considerado como um dos maiores teóricos do pós-colonialismo, ensinou em várias universidades e instituições americanas e atualmente é professor de História e Ciências Políticas em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo este autor, a necropolítica se manifesta e é visível em países onde a proporção de homicídios e assassinatos é muito alta, mas frequentemente esses crimes são ocultados, transformados ou negados pela política e pelas autoridades judiciais. Em uma entrevista, este autor declarou: "Usei a noção de necropolítica em referência às formas de poder e soberania ou autoridade suprema. Uma de suas principais características é provocar ativamente a morte de muitas pessoas. Esse tipo de estrutura e organização opera de maneiras diferentes de acordo com as histórias particulares das sociedades. No resto, o termo aplica-se de maneira geral a todas as formas de discriminação e dominação baseadas na considerável perda de vidas humanas. Trata-se muito frequentemente de regimes autoritários sem responsabilidade, nos quais a soberania consiste no exercício de um direito arbitrário de vidas e mortes sobre os indivíduos." Considerando esse texto super leve, julgue os itens a seguir. Questão 6. De maneira geral, os aspectos da necropolítica respeitam o direito natural à vida e lutam contra a discriminação racial? Tempo. Gente, quem viu meu vídeo me ouviu repetir um trilhão de vezes que necropolítica é a política da morte. Então, como assim os aspectos da necropolítica, uma política de morte, respeita o direito natural à vida? E do nada, luta contra a discriminação social. Em que momento isso é dito no texto? Nenhum, né? Então, essa questão tá errada. Questão 7. O texto apresenta algumas informações biográficas do autor e faz considerações sobre a necropolítica. Sim! Fala sobre o autor e fala sobre a necropolítica. Certinho! Cara, essas questões que tem na parte de língua estrangeira são as mais tranquilas de fazer. O que complica é porque elas não estão em português. Aí a gente senta e chora. Mas enfim, se você souber o idioma, são as mais fáceis da prova. Questão número 8. Segundo o texto, pode-se deduzir que a necropolítica se originou na África porque muitas vítimas são negras. Tempo para você pensar. Gente, o texto explica que a necropolítica é um fenômeno global, que se aplica a várias formas de discriminação e dominação em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, tipo assim, não tem uma origem específica. Então, tipo assim, não tem como deduzir nada por conta de nada. Essa questão tá totalmente errada. Até rimou. Enfim, número 9. Pode-se concluir que, segundo o autor, em países onde a proporção de homicídios e assassinatos é muito alta, a polícia frequentemente oculta esses crimes. Tempo. Cara, é exatamente isso que o texto fala. Quando o texto começa a falar da necropolítica, é exatamente isso que ele fala. Olha, a necropolítica se manifesta e é visível em países onde a proporção de homicídios e assassinatos é muito alta, mas frequentemente esses crimes são ocultados. É exatamente isso que está no texto. Então, questão certa. Agora vamos para essa mesma obra, só que na parte de língua espanhola. Temos outro texto. E sim, vamos ler o texto. E não é pequeno, mas a gente vai ler mesmo assim. Em termos de reclusão generalizada, criação de fronteiras, fechamento de espaços aéreos e uma avalanche de mortes espalhadas pelo planeta,
É muito esclarecedor voltar ao pensamento deste autor, o filósofo camaronês, que cunhou o conceito de necropolítica, entendendo-a como uma técnica característica do capitalismo globalizado. Segundo este autor, o capitalismo primitivo, que vai do século XV até a Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas, não poderia ter funcionado sem o recurso à escravidão. Não há dúvida de que, no ponto de partida escolhido por este autor, para sua análise está implicada a morte, pois a escravidão implica a inteira disponibilidade da existência alheia nas mãos do Senhor, simplesmente pelo temor de perder a mera sobrevivência biológica. Na sociedade escravocrata, essa desigual distribuição de poder sustentou-se graças à recorrente tática do pânico, mediante castigos corporais e isolamento, que atuavam como reforço e lembrança daquele temor originário, que levara o subjugado a renunciar à sua liberdade. De acordo com o conceito de necropolítica, a última expressão da soberania reside no poder e na capacidade de decidir quem pode viver e quem pode morrer. A essa ideia deve-se somar também o fato de que a violência econômica não se expressa tanto na exploração do proletário, mas em tomar supérflua uma parte importante da população mundial. Assim, o capitalismo foi produzindo um excedente de trabalhadores que já não necessita explorar, e sua maneira de dispor de tais sobras da população é expondo-os a todo tipo de perigo e riscos, muitas vezes mortais, como ocorre com o gotejamento de feminicídios no México ou com os operativos de eugenia às claras durante o Holocausto. Nesse sentido, não surpreende a situação a qual atualmente têm sido submetidos os idosos, em quem o vírus da Covid-19 parece ter se fixado. A negativa a oferecer assistência médica àqueles que fizeram contribuições econômicas durante toda a sua vida para poder usufruir de cobertura sanitária na velhice sobre a suposição de que tinham menos chances de sobreviver, mesmo quando não exibiam patologias prévias, como foi comprovado em vários casos, põe em evidência essa tendência a se desfazer da população não utilizável, assumida como critério de seleção sem muitos escrúpulos pela maior parte da sociedade. Com base nesse texto anterior, julgue os itens a seguir. Número 6. A necropolítica ajuda a esclarecer a atual situação de pandemia que assola o planeta? Tempo. Essa prova foi em 2020, então vamos ter alguns assuntos da pandemia aqui. Questão certa. De acordo com o autor, para entender a política da morte, é imperativo remontar à escravização humana. Tempo. Traduzindo essa questão, aqui quer dizer que é algo que se deve tratar. Não tem como tirar da pauta a escravidão em uma política de morte, porque foi uma política de morte. Então, essa questão está certa. Questão número 8. O vírus revelou que a população idosa tem sido submetida aos caprichos da necropolítica. Tempo. Certo. Qual que é a prioridade? Dar a vacina para uma criança ou para um idoso? Quem decide isso? A sociedade. Questão número 9. Uma das principais máximas de necropolítica é que o ser humano tem o poder e a liberdade de decidir sobre sua própria vida. Tempo. Errado. A necropolítica, a política de morte, não dá ao ser humano o poder de decidir sobre sua própria vida. Você não decide se você vai morrer ou viver. A necropolítica, a política de morte que decide. Então essa questão está errada. Seguindo para a parte in English, sobre a necropolítica. Vamos para outro texto. Eu sei que vocês estão amando ler esses textos. Bora lá. Mais um texto. O novo coronavírus está mudando a maneira como pensamos sobre o corpo humano. Ele foi convertido em uma arma, diz o filósofo camaronês, o autor. Afinal, ao sair de nossas casas, podemos contrair o vírus ou transmiti-lo a outros. Agora todos temos o poder de matar. O isolamento é apenas uma forma de regular esse poder, diz o autor. Ele cunhou o termo necropolítica em 2003. Em seu trabalho, ele investiga a forma como os governos decidem quem viverá e quem morrerá, e também como viverão e morrerão. A necropolítica também aparece no fato de que o vírus não afeta a todos igualmente. Existe um debate sobre a priorização do tratamento para os jovens e a permissão para que os idosos morram. A ideia de que a economia não pode ser interrompida, mesmo que isso signifique que parte da população deva morrer para garantir a produtividade. O sistema capitalista se baseia na distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer. Esse sistema sempre funcionou com a ideia de que alguns são mais valiosos do que outros.
explica o autor. Com base nesse texto, julgue os itens a seguir. Vamos lá, né? Número 6. O ponto principal do texto é defender o isolamento como uma forma de parar o uso dos corpos humanos como armas biológicas. Certo ou errado? Tempo. Não, totalmente errado. O texto fala, né, que agora todos temos o poder de matar e o isolamento é apenas uma forma de regular esse poder. Mas ele não está defendendo o isolamento. Ele só está comentando que todos nós nos tornamos uma arma por transmitir esse vírus. E o isolamento é só uma forma de regular esse poder. Mas não que ele está defendendo que a gente deve ficar em casa, ele só está comentando. Número 7 não se trata especificamente da obra, então vamos para a questão 8. O capitalismo como sistema, e como mencionado no último parágrafo, pode ser entendido como considerando a economia mais importante do que as vidas de grupos específicos de pessoas. Tempo. Certíssimo. O último parágrafo do texto. O sistema capitalista se baseia na distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer. Esse sistema sempre funcionou com a ideia de que alguns são mais valiosos do que outros. Então sim, exatamente, o capitalismo como sistema, e como mencionado no último parágrafo, pode ser entendido como considerando a economia mais importante do que as vidas de grupos específicos de pessoas. Porque esse sistema quer saber da garantia da produtividade. Você não pode produzir? Morre. Você pode? Ótimo, trabalhe. Ah, morreu? Paciência. Esse é o sistema. Questão número 9 de uma prova muito leve. A partir das ideias do autor, pode-se inferir corretamente que, assim como os outros aspectos da sociedade, a vida e a morte também são determinadas em termos de poder político e econômico. Tempo. Certo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para que ele chegue a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Se você não é inscrito, então se inscreva. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder um vídeo sobre. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Amo minha rua.